Durante séculos, o túmulo de Cleópatra foi o maior mistério da arqueologia. E talvez agora estejamos prestes a descobrir o que estava destinado a permanecer oculto. Número 1. A rainha que se recusou a morrer. Com novas evidências arqueológicas, começava a ficar claro que tudo o que se acreditava sobre aquele templo estava errado. Ela foi mãe, foi esposa, foi rainha, foi deusa. E agora, a humanidade tenta entender aonde essa jornada vai nos levar. O túmulo de Cleópatra foi, por gerações, a maior lenda da arqueologia. Um local de descanso real que parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Impérios inteiros o procuraram, mas cada descoberta terminava em frustração. Diziam que Cleópatra e Marco Antônio foram sepultados juntos há mais de 2 milênios, e o enigma desse túmulo perdido persistiu ao longo do tempo. Até que, recentemente, algo mudou. Um túnel jamais visto antes foi descoberto, sendo chamado por engenheiros e arqueólogos de um verdadeiro milagre da engenharia antiga. Mas como algo assim podia existir? Quando os cientistas perfuraram o solo ao oeste de Alexandria, encontraram uma câmara selada com uma precisão jamais registrada em todo o Egito. Nada semelhante havia sido documentado. O que estava guardado ali não via a luz do sol havia mais de 2.000 anos. E quando o túmulo foi finalmente aberto, o mundo entendeu por que ele nunca deveria ter sido encontrado. Número 2. A última faraó Cleópatra VII Filopátor foi durante mais de 2.000 anos uma das mulheres mais estudadas da história. A última faraó do Egito, uma estrategista brilhante que enfrentou Roma, governou com inteligência e construiu uma imagem tão poderosa que resistiu aos séculos. Mas uma parte de sua história continuava em aberto. Os registros romanos descrevem seu funeral como digno de uma rainha, mas nenhum menciona o local exato de seu sepultamento. Para a arqueologia, essa ausência virou mais do que um mistério. Tornou-se uma obsessão que atravessou gerações. Os antigos sacerdotes egípcios deixaram descrições cifradas sobre seus ritos fúnebres. Escreveram que ela era uma noiva retornando a Osíris e que sua união foi invisível aos olhos dos homens. Durante séculos, estudiosos discutiram o significado dessas palavras. Alguns acreditam que descreviam um ritual secreto, realizado nas profundezas de um templo. Outros defendem que eram instruções intencionais, criadas para ocultar o corpo da rainha para sempre. Cada nova expedição jurava estar próxima da verdade, mas todas terminavam em especulação. Número 3. O som do deserto. No ano de 1972, uma equipe sísmica soviética realizava testes próximos ao Lago Mariut, um lago salgado raso situado a sudoeste de Alexandria, durante buscas por petróleo. Os sensores da equipe captaram vibrações rítmicas vindas do subsolo calcário. O sinal era fraco, mas constante, muito regular para ser causado por terremotos naturais e muito suave para ter origem em máquinas. Os moradores locais começaram a chamar o local de Ab al-Nafas, que significa o lugar que respira. A equipe registrou o fenômeno, mas nunca analisou os dados com profundidade. Quando o projeto terminou, os relatórios foram arquivados e esquecidos. A anomalia foi ignorada por motivos simples: falta de financiamento, tensões políticas e prioridades científicas que mudavam em plena Guerra Fria. Durante mais de 3 décadas, as informações permaneceram intocadas, esperando para serem redescobertas. Número 4. O despertar. A redescoberta veio no início dos anos 2000, quando novos escaneamentos de satélite analisaram o mesmo trecho do terreno. As imagens revelaram formas geométricas escondidas sob a superfície, simétricas, limpas e precisas demais para serem naturais. Leituras térmicas e de radar mostraram que essas formas se estendiam por vários metros de profundidade. Segundo os analistas, pareciam partes de uma estrutura artificial, possivelmente um complexo subterrâneo. Alguns especialistas descartaram as imagens como interferência eletrônica, mas outros enxergaram ali um padrão que valia a pena investigar. Quando as formações foram traçadas em uma grade digital, o contorno completo lembrava o antigo símbolo egípcio Ankh, o símbolo da vida. Não era uma escultura visível, mas uma forma revelada apenas pelos dados de satélite. Os relatórios indicavam que o padrão se estendia em direção a um planalto historicamente associado à deusa Ísis. Cleópatra costumava se autodenominar a Ísis viva, e essa conexão reacendeu o debate. A partir daí, a caçada ao túmulo deixou de ser uma busca mítica, tornou-se uma investigação científica.
Os dados de satélite revelaram sinais térmicos sob a areia, e análises de solo confirmaram a presença de traços de gesso e resina antiga, materiais raramente encontrados em áreas de deserto intacto. O que começou como uma lenda sobre a última rainha do Egito estava se transformando em uma missão real. Número 5. O deserto que se move. Poucas semanas depois de o Ministério Egípcio das Antiguidades aprovar a missão terrestre, uma equipe formada por cientistas, arqueólogos e engenheiros chegou às coordenadas situadas a oeste do Lago Mariúti. Mal haviam terminado de montar os equipamentos de monitoramento quando algo inexplicável aconteceu. Os sensores começaram a registrar uma vibração lenta e constante vinda das profundezas do solo. As leituras se repetiam a cada 42 segundos, com precisão absoluta. No início, acreditaram que fosse um erro. Substituíram os equipamentos, recalibraram os sensores e verificaram se havia construções próximas. Nada mudou. A pulsação subterrânea permanecia. A cada 42 segundos, o mesmo batimento retornava. Não era falha técnica, era algo vindo da própria Terra. Quando os dados foram revisados, alguém notou um detalhe perturbador. No Antigo Egito, o número 42 possuía um significado sagrado, representava os 42 juízes que determinavam o destino das almas no além. A coincidência deixou parte da equipe inquieta. Alguns riram nervosamente, tentando quebrar o clima, mas outros começaram a se perguntar que tipo de força natural poderia pulsar com tamanha exatidão. Para entender o fenômeno, os pesquisadores decidiram escanear a região durante a noite usando câmeras térmicas. O resultado foi surpreendente. Sob as dunas, faixas de calor residual formavam linhas curvas, que se conectavam e voltavam a se separar como se fossem corredores. Na manhã seguinte, drones sobrevoaram o local e captaram leves elevações de areia acompanhando exatamente aquelas mesmas linhas. Quando sobrepuseram os dois conjuntos de imagens, as formações desenharam um enorme retângulo. As proporções coincidiam quase perfeitamente com os projetos arquitetônicos de templos da época de Cleópatra. A equipe coletou amostras de núcleo do solo para verificar o que havia abaixo. As camadas superficiais pareciam comuns, mas nas mais profundas surgiram fragmentos de gesso e vestígios de betume, substâncias usadas no Egito Antigo para vedar câmaras reais e sagradas. A descoberta gerou debate imediato. Alguns acreditavam que a equipe havia finalmente localizado um complexo subterrâneo. Outros sustentavam que aquilo podia ser contaminação do solo ou simples coincidência geológica. Os moradores da vila próxima alertaram: quem perturbar essa terra acordará o que dorme lá embaixo. A maioria dos cientistas ignorou o aviso, mas essa confiança desapareceu com o que veio em seguida. Numa noite, as câmeras de segurança registraram algo impossível. A areia se movia sozinha. Ondulações suaves percorriam a superfície, no mesmo ritmo das pulsações subterrâneas. Não era o vento, e tampouco uma ilusão. O padrão era exato. Os trabalhadores que viram as imagens se recusaram a dormir perto do local. Nos dias seguintes, os tremores aumentaram. O projeto parou, tomado pelo medo. O Ministério das Antiguidades interveio, enviando a arqueóloga Kathleen Martinez, renomada por suas pesquisas sobre os túmulos de Cleópatra, para assumir a escavação sob controle rigoroso. Ao assistir às gravações, ela permaneceu em silêncio por alguns instantes e disse apenas: "Se for o que estou pensando, estamos sobre algo que ela quis que fosse encontrado." A escavação começou ao amanhecer. No terceiro dia, o deserto começou a rachar e se mover. Sob a areia que cedia, surgiu pedra, lisa, esculpida e antiga. Era a primeira prova concreta de que algo construído por mãos humanas repousava ali, intacto por mais de 2 milênios. Número 6. O templo que falava duas línguas. À primeira vista, o que emergia parecia apenas uma ruína comum dos períodos tardios do Egito. Mas, quando a poeira assentou, os símbolos nas paredes contaram outra história. As inscrições identificavam o local como Taposiris Magna, o grande túmulo de Osíris. E para a equipe, aquele nome mudava tudo. Na crença egípcia, Osíris era o deus da ressurreição, senhor do submundo, o doador da vida após a morte. Se aquele templo realmente estava dedicado a ele, tratava-se de solo sagrado, talvez até real. Alguns historiadores já suspeitavam que Cleópatra tivesse escolhido essa região como o lugar de seu descanso final. Ela se descrevia como a encarnação viva de Ísis, esposa de Osíris.
Ser enterrada ao lado dele, em um templo que simbolizava o renascimento eterno, seria a forma perfeita de unir sua morte à imortalidade divina. O templo ficava a cerca de 45 quilômetros da costa de Alexandria, na mesma área onde registros antigos situam Cleópatra em seus últimos dias. O sítio arqueológico estava coberto por colunas derrubadas e pelos restos de grandes portais de pedra que um dia marcaram sua entrada. Mesmo após séculos de erosão, as gravuras nas paredes internas ainda eram visíveis. Sob a luz das lanternas, a equipe percebeu algo surpreendente. As inscrições estavam escritas em duas línguas. Hieróglifos egípcios apareciam lado a lado com inscrições gregas, talhadas com o mesmo cuidado. Esse detalhe deixou todos atônitos. Templos egípcios raramente misturavam idiomas, e muito menos em contextos sagrados. Kathleen Martinez compreendeu imediatamente o significado. Cleópatra havia reinado entre dois mundos: os governantes de origem grega que dominavam o Egito e os sacerdotes egípcios que preservavam sua fé milenar. Ver as duas línguas gravadas lado a lado indicava que a própria rainha poderia ter autorizado o projeto. Segundo Martinez, o templo refletia a dualidade da própria Cleópatra: metade soberana grega, metade deusa egípcia. Artefatos encontrados nas proximidades reforçavam essa teoria. Moedas com o rosto de Cleópatra foram achadas junto a pequenas estátuas de Ísis segurando um falcão, símbolo da renovação. Análises químicas no altar revelaram resíduos de resina de lótus azul e betume, substâncias usadas nos rituais de embalsamamento real. Os trabalhadores ficaram em silêncio, cientes de que tocavam objetos que não viam a luz do dia há mais de 2000 anos. Os sensores no local captaram então um zumbido fraco vindo do interior do calcário. A frequência era baixa demais para ser ouvida a ouvido nu, mas aparecia nos monitores como ondas lentas e estáveis. Cada pulso se repetia a cada 42 segundos, o mesmo ritmo detectado nas dunas semanas antes. Os engenheiros verificaram interferência, mas o sinal persistia. Era real. O templo aparentemente não estava em silêncio. Ele vibrava, como se algo sob suas fundações estivesse tentando se comunicar. Registros de campo mencionaram que vários trabalhadores afirmaram sentir o chão tremer suavemente sob seus pés. A vibração aumentava a cada nova leitura, apontando para algo mais profundo, algo escondido sob a base de Taposiris Magna. Movidos por curiosidade e temor em igual medida, decidiram seguir o som até as rochas mais profundas. Número 7. O túnel impossível, o corredor da ressurreição. O zumbido sob Taposiris Magna se intensificava a cada nova varredura. A equipe rastreou a origem até uma camada de calcário profundamente enterrada sob o piso do templo. Quando usaram o radar de penetração terrestre, a imagem que surgiu nos monitores fez o silêncio tomar conta da sala. Sob o santuário, havia um túnel escavado na rocha sólida, reto, liso e perfeitamente nivelado por mais de 1 quilômetro. Mesmo com toda a tecnologia moderna, seria difícil atingir tal precisão. No início, os pesquisadores acharam que os dados estavam incorretos, mas ao descerem uma microcâmera por um furo estreito, a transmissão confirmou o impossível. O túnel existia. A lente revelou um corredor com teto curvado e paredes tão polidas que refletiam a luz, pareciam feitas de vidro. Era claramente obra humana, mas não havia marcas de ferramentas, nem rachaduras, nem vestígios de erosão. Alguém, há milhares de anos, havia criado aquilo e depois o selado com perfeição. Quando Kathleen Martinez analisou as imagens, notou algo se repetindo nas paredes. Inscrições em grego e egípcio, gravadas lado a lado, formando sempre a mesma frase: Ankh-Ray, que significa vida renovada. Martinez sugeriu que o túnel representava uma passagem ritual, um caminho simbólico de ressurreição para os mortos. Determinada a seguir o som, a equipe perfurou mais fundo até detectar uma cavidade selada. Os sensores mostraram uma câmara circular à frente, com cerca de 20 metros de diâmetro. A temperatura no interior era mais alta que a da rocha ao redor, como se o próprio calcário tivesse sido queimado por dentro. Eles começaram a abrir passagem pela parede final. O som que ecoou não foi o estalo da pedra, mas um rugido baixo, pesado, que vibrava no peito. Quando a barreira enfim cedeu, um jato de ar frio escapou do vazio. Tinha cheiro de resina e metal, um aroma antigo, adormecido por séculos. Quando a poeira assentou e os arqueólogos iluminaram o interior, perceberam que não estavam diante de um túmulo comum. As paredes eram cobertas por uma camada negra e brilhante, refletindo a luz das lanternas como espelhos de vidro fundido.
parecia menos rocha esculpida e mais pedra derretida por algum calor extremo. Ao erguerem as luzes até o teto, viram centenas de pequenas pedras azuis incrustadas. Análises posteriores confirmaram que eram lápis lazuli, uma gema rara usada apenas em tumbas reais. As pedras formavam constelações e figuras celestes. A deusa Ísis de pé sobre o corpo de Osíris, com as mãos erguidas, ligando-se por feixes de luz às estrelas acima dele. O teto era mais do que decoração. Era uma narrativa entalhada na rocha, o instante em que os deuses devolveram a vida ao morto. Mas as inscrições nas paredes contavam uma história diferente. Em grego e egípcio, a mesma advertência se repetia inúmeras vezes. Interfira na união e o equilíbrio será rompido. Perto do chão, coberta parcialmente por fuligem, outra frase se destacava. O sangue cairá do olho esquerdo. Ninguém quis ler em voz alta. Alguns acharam que se tratava de uma oferenda ritual, outros acreditaram ser uma maldição. De qualquer forma, o ambiente ficou em silêncio absoluto. Em todos os cantos da sala havia sinais de selamento cuidadoso. Veios de chumbo e mercúrio corriam pela argamassa e o ar tinha um leve cheiro de resina antiga. Jarras quebradas alinhavam-se nos cantos e, sob uma coluna, descobriram um pequeno escaravelho dourado, gravado com uma prece. Une a alma ao corpo. Martínez observou atentamente antes de declarar que aquela câmara não havia sido construída para exibir os mortos, mas sim para contê-los. No centro, erguia-se uma plataforma feita de pedra fundida. Sobre ela, duas padiolas estavam lado a lado, as superfícies vitrificadas por calor intenso. Entre ambas, repousava um cilindro de bronze, do tamanho de um antebraço, coberto por espirais gravadas que cintilavam sob a luz. Um dos pesquisadores jurou ver o desenho de uma lágrima esculpida no metal, exatamente no ponto indicado pela inscrição do sangue caído do olho esquerdo. Quando Martínez se aproximou, o chão vibrou. O mesmo pulso que havia aparecido nas medições começou a percorrer a sala, agora tão forte que podia ser sentido sob as botas. O ar ficou pesado, comprimindo o peito dos presentes. Alguns recuaram, mas Martínez ordenou que parassem a escavação e iniciassem os testes de segurança. Sua voz era firme, mas as mãos tremiam. "Isto não é apenas um túmulo", murmurou ela. "Está reagindo à nossa presença." Eles se afastaram até as bordas do salão e esperaram. Mas as leituras continuaram subindo. O pulso acelerava, como se algo sob o piso tivesse despertado. Algo que esperava exatamente por aquele momento. Número 8. O sarcófago negro. Quando a última barreira de pedra se rompeu, o silêncio tomou conta da equipe. Por um instante, ninguém se moveu. O ar que escapou da câmara os atingiu como uma onda, denso, carregado e com um cheiro de resina, amônia e algo ainda mais antigo, algo que queimava a garganta e fazia os olhos lacrimejarem. Alguns trabalhadores recuaram, cobrindo o rosto com panos, mas era tarde demais. As medições químicas posteriores revelaram níveis perigosos de gases tóxicos, acumulados ali por mais de 2000 anos. O que deveria ser uma vitória científica parecia um acidente que jamais deveria ter acontecido. No centro da sala estava o sarcófago, diferente de tudo o que já havia sido visto. Esculpido em um único bloco de granito negro, brilhava sob as luzes com reflexos oleosos. A tampa pesava várias toneladas, selada com uma mistura endurecida de resina e chumbo. Cada movimento do guindaste ecoava pelas paredes enquanto tentavam levantá-la. Quando o selo finalmente cedeu, uma onda de ar quente escapou do interior. A temperatura lá dentro era vários graus mais alta do que a do ambiente. Martínez percebeu imediatamente e mandou escanear o interior. O calor vinha de dentro do sarcófago. Esperava-se encontrar restos frios e frágeis, mas o que surgiu foi algo completamente diferente. 2 corpos jaziam lado a lado, envolvidos em grossas faixas de linho entrelaçadas com fios de ouro. As múmias estavam fundidas, e suas máscaras funerárias haviam derretido sobre o tecido, deixando apenas contornos vagos. Entre os 2 corpos repousava o mesmo cilindro de bronze, posicionado perfeitamente entre seus braços, como se fosse um objeto compartilhado. A cada poucos segundos, ele vibrava suavemente, transmitindo a pulsação através da pedra. Era o mesmo ritmo de 42 segundos detectado em todo o sítio. Ao ajustarem as luzes, iniciaram a análise. O corpo masculino estava parcialmente deteriorado, mas os danos não pareciam naturais.
A cavidade torácica fora aberta intencionalmente, as costelas dobradas para fora. No lugar do coração, havia resina solidificada misturada a mercúrio. Não era um processo de preservação, era um selamento ritual. Alguns relatórios afirmam que o objetivo poderia ser conter a energia que o corpo representava. O corpo feminino estava em melhor estado, ainda que o tempo tivesse deixado marcas. As faixas de linho haviam endurecido, formando uma carapaça que mantinha o formato original. Sob a luz, o tecido assumia um brilho bronzeado, rachado pela idade. Entre as dobras, pequenos reflexos dourados e prateados apareciam. Um broche sobre o peito, um fecho no abdômen e um pingente achatado sobre o coração. Tinha a forma de uma mulher com asas abertas. Martini se aproximou e reconheceu na hora. A deusa Ísis, a mesma entidade que Cleópatra afirmava ser sua manifestação divina. Logo abaixo, em torno do pulso da múmia, havia um bracelete moldado na forma de uma cobra, com as presas expostas e a cabeça erguida. O metal estava escurecido, mas o símbolo era inconfundível. Para os egípcios, a cobra era ao mesmo tempo protetora e mensageira da morte. O mesmo animal que, segundo a lenda, pôs fim à vida de Cleópatra. O silêncio se espalhou pela câmara. E, de acordo com os relatos, Martini sussurrou apenas 2 palavras. É ela! Testes posteriores confirmaram que ambos os corpos pertenciam a indivíduos de altíssima posição social. O sequenciamento genético revelou marcadores compatíveis com a linhagem ptolomaica, sustentando a hipótese de realeza. Quando a equipe lacrou novamente o local por segurança, o ar parecia pesado e metálico. O chão sob o sarcófago irradiava calor leve e vibrações suaves percorriam as paredes. Um pesquisador descreveu a sensação como estar próximo de um motor em funcionamento. Outro se recusou a voltar, dizendo que o ar parecia vivo. A escavação, que começara em meio à euforia da descoberta, agora parecia uma profanação. Martínez permaneceu diante do sarcófago aberto, pálida sob as luzes. Queríamos respostas, disse em voz baixa, mas isto parece um castigo. A descoberta confirmou tudo o que esperavam e tudo o que temiam. O túmulo de Cleópatra finalmente havia sido encontrado, mas o que repousava ali dentro não parecia estar em paz. O sarcófago havia revelado respostas e libertado um novo terror. Só que o verdadeiro horror não estava no que havia dentro dele, estava no que o cercava. Número 9. O Círculo dos Mortos. O corredor que se estendia além do sarcófago estreitava-se e curvava para a direita. A equipe avançava lentamente, iluminando cada passo. Máscaras firmes no rosto, o ar denso e frio. O túnel desembocou em uma câmara circular, onde as paredes haviam sido esculpidas com pequenos nichos rasos. Dentro de cada um deles, repousava um único crânio, cuidadosamente posicionado sobre uma prateleira de pedra e voltado para o centro do salão. Não havia corpos, não havia caixões, apenas crânios. Eles contaram 36, 12 masculinos, 12 femininos, 12 pertencentes a crianças. A visão fez o tempo parar. O ar parecia mais pesado e a poeira flutuava imóvel nos feixes de luz das lanternas. Ninguém teve coragem de falar. As cavidades oculares de cada crânio estavam cobertas por um fino pó dourado, que refletia a luz como areia cintilante. Análises posteriores mostraram traços de resina de lótus azul, a mesma substância identificada nos rituais de embalsamamento próximos ao altar principal. De acordo com os registros de campo, o efeito era simples e aterrador. Os crânios pareciam preparados, não abandonados. No centro da câmara, havia uma pequena plataforma de pedra com o símbolo do Ankh, o sinal egípcio da vida. Sobre ela, 2 taças de bronze fundidas entre si pelo calor. Dentro de uma delas, uma fina camada de substância negra, seca. Testes confirmaram: sangue humano. Acima dos nichos, uma inscrição percorria o contorno circular da parede, gravada em grego e egípcio. Eles guardam a passagem e mantêm o equilíbrio. Alguns arqueólogos interpretaram como uma oração à deusa Ísis, protetora do submundo. Outros acreditaram que era algo bem mais sombrio, um aviso de que os mortos ali não descansavam, mas continham algo preso abaixo. A disposição dos restos era deliberada. Todos os crânios estavam sem o maxilar inferior. Especialistas forenses concluíram que a remoção foi intencional, uma forma de impedir a recomposição dos corpos. A mensagem era clara. O que quer que aquele círculo estivesse segurando deveria permanecer ali para sempre. Os sensores espalhados pela sala
registraram leves picos eletromagnéticos. As medições subiam e desciam a cada 42 segundos. O mesmo ritmo que acompanhava a equipe desde o início da expedição. Os pesquisadores sentiram a pressão atrás dos olhos, um zumbido metálico na língua. Martinez parou à beira do limiar da câmara, sentiu um gosto de ferro na boca e ordenou que o local fosse selado. Suas últimas palavras antes do corte da gravação foram: "Isto não é um túmulo. É uma máquina feita de morte." A notícia do achado se espalhou em questão de horas. Imagens vazaram para universidades e fóruns privados antes que o governo egípcio decretasse o bloqueio completo da área. A reação mundial foi imediata e dividida. Alguns pediam que o local fosse lacrado para sempre. Outros exigiam a publicação total das descobertas. E poucos ousaram levantar a pergunta que ninguém queria ouvir: se aquele círculo era um sistema funcional e os 36 crânios serviam para manter o equilíbrio? O que a equipe havia alterado ao abri-lo? A hipótese mais inquietante começou a ganhar força. Se os 36 eram guardiões, então o sepultamento de Cleópatra não era apenas uma cerimônia real, mas uma defesa projetada. As inscrições falavam de equilíbrio. O pulso constante seguia o mesmo número sagrado associado ao julgamento das almas. Nada ali parecia acidental. Alguns pesquisadores sugeriram que tudo fora construído como um sistema vivo, planejado para continuar operando muito tempo depois que os vivos partissem. Uma engrenagem espiritual alimentada pelo sacrifício. Isso levou à suposição final, e mais perturbadora. Talvez Cleópatra não fosse apenas a figura retratada pelos cronistas romanos. Talvez fosse uma estrategista que construiu seu pós-vida como um dispositivo, não um santuário. Alguns acreditam que ela criou um túmulo impossível de profanar sem consequências. Outros vão além. Dizem que ela construiu um aviso, um eco que ainda responde quando perturbado. Se Cleópatra projetou sua tumba como uma arma em vez de um monumento, o que afinal ela estava protegendo? Sua memória? Ou algo muito maior? A cada camada de areia removida não é apenas o Egito que se revela. É o próprio limite do que acreditamos ser possível. Cleópatra sempre desafiou o tempo. Desafiou impérios, tradições e até a própria morte. Talvez o verdadeiro segredo de sua tumba não esteja nas pedras ou nos símbolos, mas na mensagem que ela deixou. Que poder e sabedoria, quando unidos, podem atravessar milênios e ainda pulsar sob a terra. Porque, no fim, Cleópatra nunca quis ser lembrada apenas como uma rainha. Ela quis ser eterna. E, de algum modo, conseguiu. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!